A minha sogra forçou-me a abortar a minha filha, dizendo que dar à luz uma menina era só um desperdício de dinheiro. Entrei silenciosamente na sala de cirurgia, no preciso momento em que ela estava no auge da sua arrogância. O médico disse apenas uma frase, e ela ficou petrificada. Caros ouvintes, alguma vez imaginaram a cena de uma sogra cruel, forçando a sua nora a descartar um feto feminino, a ser atingida por um golpe fatal desferido pelo próprio cirurgião, no exato instante em que ela sorria de satisfação? A verdade chocante, revelada mesmo à porta do bloco operatório, fez com que aquela mulher malévola desmoronasse por completo, arrastando consigo a queda de toda uma família arrogante e insensível. Convido-vos a acompanhar o desenrolar incrivelmente dramático e catártico desta história. O som rítmico do ecógrafo ecoava na pequena e silenciosa sala de exames no centro da cidade de Aveiro. A médica passava a sonda sobre a minha barriga, os seus olhos focados no ecrã, e depois sorriu levemente. A médica virou-se para a minha sogra, a Saine Lourdes, que estava de braços cruzados e pescoço esticado, à espera, atrás de mim. A voz calma da médica anunciou que o feto se estava a desenvolver normalmente e que era uma menina extremamente saudável. Com apenas essa frase, a atmosfera na sala mudou instantaneamente. O sorriso nos lábios da médica desvaneceu-se quando a Será Lourdes mudou de expressão. O seu rosto, antes expectante, endureceu subitamente, as sobrancelhas franzidas de raiva. Sem qualquer consideração por quem quer que fosse, levantou a sua voz estridente e começou a repreender-me ali mesmo, no meio da clínica cheia de gente. Apontou-me o dedo diretamente ao rosto, acusando-me de ser uma mulher inútil e uma parasita na casa do seu filho, incapaz de lhe dar um herdeiro. Declarou sem rodeios que criar uma filha era apenas um desperdício de dinheiro para, no fim, a entregar a outra família. Esta casa não tem dinheiro para criar filhas para os outros, disse ela. Exigiu que eu abortasse o feto imediatamente, caso contrário, expulsar-me-ia de casa de mãos a abanar. Eu, deitada na marquesa de ecografia, puxei lentamente a blusa para baixo, cobrindo a minha barriga saliente. Nenhuma lágrima caiu. O meu coração, naquele momento, era como um lago gelado num inverno rigoroso, sem a menor ondulação de autopiedade ou dor. Eu já antecipara esta reação dela. Durante mais de um ano, habituei-me demasiado aos insultos e aos olhares de desprezo da família do meu marido. Virei-me para olhar para o Gonçalo, o homem com quem partilhava a cama, aquele que uma vez se ajoelhou à chuva, jurando proteger-me para toda a vida. O Gonçalo estava encolhido a um canto da sala, com as mãos nos bolsos, a cabeça baixa, a olhar fixamente para as pontas dos seus sapatos. Não disse uma única palavra, nem uma palavra para defender a sua mulher, nem uma palavra de compaixão pela vida que crescia dentro de Today. A cobardia do Gonçalo foi a faca mais afiada, cortando o último fio de afeto que eu sentia por este casamento. Ele entregou completamente o nosso destino, o meu e o do meu bebê, à cruel decisão da sua mãe. Asra. Lourdes marchou até a secretária da enfermeira, bateu com a mão na mesa e exigiu os papéis de registro para uma interrupção da gravidez. A jovem enfermeira empalideceu, olhando para mim e depois para o Gonçalo, embaraçada, mas o Gonçalo permaneceu em silêncio. Asra. Lourdes arrancou-lhe o papel da mão e atirou-o para a minha frente, juntamente com uma caneta esferográfica. Ameaçou em voz alta que, se eu não assinasse, ligaria aos meus pais na capital para os humilhar, para que todos soubessem que a filha deles era uma fraude, incapaz de dar um herdeiro à sua família. Olhei para o fino papel branco. Carregava a sentença de morte para uma vida e também a sentença final para a minha estúpida tolerância. Peguei na caneta, a minha mão firme, sem tremer. Coloquei a ponta no papel e assinei com um traço nítido e decidido. Vendo-me assinar obedientemente, a Seara Lourdes ficou visivelmente satisfeita. Arrancou-me o papel, soltou uma gargalhada de escárnio e saiu para o corredor. Através da porta de vidro, via pegar no telemóvel e ligar a toda a gente, desde as tias do lado do pai aos tios do lado da mãe. A sua voz ecoava enquanto se gabava de ter eliminado um obstáculo, de estar prestes a expulsar a nora inútil para arranjar uma nova esposa para o filho. Riu-se com gosto, convencida de que detinha o poder de vida e de morte naquela família. Mal sabia ela que aquela minha assinatura era a espada invisível prestes a cair sobre a sua cabeça, o início de uma sentença da qual nem ela nem a sua família poderiam escapar.
Todos na casa do meu marido pensavam que eu era uma rapariga da província, sortuda por ter apanhado um menino rico, casando-se com uma família que possuía uma das maiores empresas de materiais de construção da região. Asra. Lourdes chamava-me sempre de parasita, que só sabia estender a mão para pedir dinheiro ao marido. O Gonçalo, gradualmente, também começou a acreditar nisso, tratando-me com superioridade e distribuindo o seu afeto como se fosse uma esmola. Eles não sabiam que eu era a filha única do doutor Arthur, um juiz jubilado do Tribunal da Relação, famoso pela sua integridade e retidão. A minha mãe era a antiga chefe do serviço de farmácia de um hospital central. Eu própria, antes de casar com o Gonçalo, tinha me licenciado com distinção em 2 áreas, farmácia e direito. Tinha um emprego de sonho na capital, mas por amor cego ao Gonçalo, e para proteger o seu frágil ego quando o seu negócio passava por dificuldades nos primeiros tempos, abdiquei da minha carreira, recuei para segundo plano, fingindo ser uma esposa dócil e submissa, usando secretamente as poupanças dos meus pais para ajudar a empresa de materiais de construção do Gonçalo a superar a crise. Escondi a minha identidade tão bem que eles pensaram que eu era uma tola fácil de pisar. Enquanto estava sentada na fria cadeira de metal no corredor do hospital, à espera de ser transferida para uma unidade de nível superior, peguei no telemóvel. O ecrã iluminou-se. Abri a lista de contactos e procurei o número do André. O André era o meu melhor amigo desde os tempos da universidade, atualmente chefe do serviço de obstetrícia do Hospital Distrital. Enviei-lhe uma mensagem curta, informando-o de que estava a caminho do seu hospital. Tudo correu como tínhamos planeado. O André respondeu imediatamente, confirmando que o bloco operatório estava pronto e que a equipa médica tinha sido devidamente instruída. Guardei o telemóvel na mala e fechei os olhos. A imagem do meu venerável pai surgiu na minha mente. O meu pai sempre me ensinou que, como ser humano, é preciso ter compaixão, mas nunca se deve curvar perante o mal. A lei é suprema, e a justiça deve ser feita com base em provas. Eu tinha escondido dos meus pais as humilhações que sofri na casa do meu marido. Não por cobardia, mas porque sabia que, se o meu pai soubesse, não deixaria as coisas assim. Mas eu não queria usar o poder do meu pai para resolver conflitos familiares. Eu era uma estudante de direito, tinha de usar a minha própria arma mais afiada para provar os seus crimes. Esperei por este dia durante muito tempo. A exaustiva batalha psicológica naquela casa transformou-me de uma esposa apaixonada numa mulher endurecida e racional. Olhei para o Gonçalo, que fumava a um canto do pátio do hospital. Soltava baforadas de fumo branco, a sua expressão tão calma como se o ato de tirar uma vida não fosse nada de especial. Acariciei suavemente o meu baixo ventre, onde uma pequena vida estava aninhada. Prometi silenciosamente ao meu filho que a mãe não deixaria ninguém fazer-lhe mal. O caminho à frente seria difícil, mas nós, mãe e filho, iríamos superá-lo juntos. A teia da justiça é vasta. Embora as suas malhas sejam largas, nada lhe escapa. Quem semeia ventos, colhe tempestades. A minha mente voltou aos dias mais sombrios do início da minha gravidez. Quando soube da boa nova, a atitude da Sara, Lourdes mudou drasticamente. Cuidou de mim com um zelo excessivo. Mas essa bondade vinha com uma condição cruel. Tinha de ser um neto varão. Começou a trazer para casa uns preparados de ervas envoltos em jornais velhos, com um cheiro forte e nauseante. Dizia que eram remédios secretos obtidos de um curandeiro na serra, que ajudavam a fortalecer a gravidez e, especialmente, podiam mudar o sexo do feto para masculino. 3 vezes por dia, ela própria vigiava a panela a ferver na cozinha e depois trazia-a até ao meu quarto, forçando-me a beber o preparado ainda quente. Ficava de pé, de mãos na anca, a olhar para mim com olhos arregalados, e só se ia embora depois de eu engolir a última gota. Com os meus conhecimentos de farmacêutica, logo ao primeiro cheiro, percebi que havia algo de errado naquele preparado. O seu sabor não se parecia com o de nenhuma erva medicinal comum para grávidas. Tinha um gosto amargo, adstringente e deixava uma sensação de dormência na ponta da língua. Comecei a traçar um plano de autodefesa. Cada vez que Asra Lourdes me trazia o remédio, eu fingia bebê-lo obedientemente, mas na verdade, mantinha-o na boca. Assim que ela me virava as costas e saía do quarto, eu corria para a casa de banho e cuspia tudo, depois bebia muita água morna e usava os métodos de desintoxicação natural que conhecia. Secretamente, guardava uma pequena porção de cada dose em frascos de vidro,
escondidos no fundo do meu roupeiro. Ao mesmo tempo, recolhia os resíduos das ervas que ela deitava fora e guardava-os. Quando juntei uma quantidade suficiente, apanhei um autocarro para um laboratório de análises de referência em Lisboa para pedir a antigos colegas que analisassem a sua composição. No dia em que recebi os resultados, senti como se alguém me tivesse atingido com um martelo. Naqueles preparados, havia níveis elevados de metais pesados que causam insuficiência hepática e renal, e o mais assustador, uma toxina usada especificamente para provocar abortos, particularmente perigosa e letal para fetos com cromossomas sexuais femininos. Asra, Lourdes não me estava a dar um tônico. Estava a envenenar-me a mim e ao meu filho por nascer. A crueldade de uma mãe e avó fez-me tremer de frio. A partir desse momento, deixei de os considerar minha família. Secretamente, comprei um pequeno gravador e escondi-o no bolso da minha roupa, gravando todas as ameaças e coerções da Sara, Lourdes sempre que me trazia o remédio. Comprei uma microcâmara e instalei-a na cozinha para filmar as suas ações, enquanto ela adicionava pós estranhos à minha comida. Não me fiquei por aí. Comecei a reunir provas das atividades comerciais ilegais da empresa de materiais de construção da família. Aproveitando as noites em que o Gonçalo estava bêbado, abria o seu computador e copiava todos os livros de contabilidade reais, os contratos de venda de materiais de baixa qualidade e as suas manobras de evasão fiscal, que ascendiam a milhões de euros. Guardei tudo numa pen USB encriptada. Cada documento, cada gravação de áudio, eram os tijolos que eu pacientemente empilhava para construir uma prisão sólida para os culpados. Por volta do meio-dia, fui transferida para o hospital distrital. Asra, Lourdes seguiu-me de perto, com medo de que eu mudasse de ideias e fugisse. Assim que me sentei na cadeira da sala de espera, do lado de fora do bloco operatório, vi a Catarina, a irmã do Gonçalo, a chegar apressadamente com uma mala. A Catarina era a contabilista da empresa familiar. A sua natureza era tão dissimulada e pragmática como a da sua mãe. A Catarina puxou Asra, Lourdes para um canto, sussurraram algo e depois aproximou-se de mim. Tirou da mala 2 folhas de papel datilografadas e colocou-as no meu colo. A primeira era uma declaração de consentimento para a interrupção voluntária da gravidez, na qual se afirmava claramente que eu tinha decidido abortar por minha própria vontade devido a problemas de saúde, e que a família do meu marido não me tinha forçado nem estava envolvida de forma alguma. A segunda era um acordo de partilha de bens após o divórcio. O seu conteúdo era ridículo. Exigia que eu saísse de casa de mãos a abanar, sem direito a qualquer patrimônio, porque tudo tinha sido construído pela família do meu marido. A Catarina, com um tom adocicado, aconselhou-me a ser sensata e a assinar, como uma forma de libertação para ambas as partes. Ela disse: "O Gonçalo é um homem com uma carreira. Precisa de uma esposa à sua altura e que saiba dar-lhe herdeiros. Quanto a ti, estás doente e fraca, não serves para nada." Asra, Lourdes, ao lado, pressionava-me constantemente, ameaçando que, se eu não assinasse, faria um escândalo para que eu nunca mais pudesse encarar ninguém. Percorri com os olhos as linhas naquelas folhas. Como estudante de direito, eu sabia perfeitamente que aqueles papéis não tinham qualquer valor legal em tribunal, mas eram a prova mais contundente da sua maldade e do seu cálculo cruel. Levantei a cabeça e olhei para as duas, mãe e filha, o meu rosto calmo e sem expressão. Peguei na caneta que a Catarina me deu e, com naturalidade, assinei ambos os documentos. Ao verem a minha fácil cooperação, a Seara, Lourdes e a Catarina ficaram radiantes. A Catarina guardou apressadamente os papéis na mala, como se temesse que eu os arrancasse de volta. Asra Lourdes, por sua vez, sentou-se tranquilamente, tirou um punhado de sementes de girassol do bolso e começou a comê-las. O som estaladiço das sementes a serem partidas ecoava no corredor silencioso do hospital, soando particularmente estridente. Mãe e filha conversavam animadamente sobre que rapariga da aldeia vizinha iriam conhecer no fim de semana. Qual delas tinha as ancas largas e parecia fértil para dar filhos rapazes? Qual delas vinha de uma família rica com posses? Elas tratavam o ato de tirar uma vida e expulsar uma esposa e nora de casa com a mesma leveza com que se deita fora um objeto velho. Regozijavam-se, vitoriosas, considerando-se as vencedoras. O Gonçalo continuava encostado à parede, a alguma distância, os olhos fixos no telemóvel,
completamente indiferente ao que se passava. Sentei-me a uma certa distância delas, observando em silêncio o desenrolar do seu guião grosseiro. No meu coração, já não havia ódio a gritar, apenas uma profunda pena pela sua ignorância e maldade. Elas não sabiam que as suas gargalhadas, naquele momento, eram o toque de finados para toda a sua família. Quanto mais se regozijavam, mais caro seria o preço que teriam de pagar em breve. O altifalante do hospital chamou meu nome para a sala de preparação. Levantei-me lentamente, ajeitando a bata larga do hospital. O Gonçalo guardou o telemóvel e aproximou-se. Não me olhou nos olhos, apenas disse, de forma seca e sem alma: "Entra. Despacha-te para irmos para casa." Não respondi, nem sequer acenei com a cabeça. Virei-lhe as costas e afastei-me, cada passo no chão de azulejo branco marcando uma ruptura definitiva. A porta do bloco operatório fechou-se lentamente atrás de mim, separando-me daquelas pessoas cruéis, encerrando um capítulo sombrio da minha vida. Dentro do bloco operatório, as luzes cirúrgicas brilhavam intensamente. O doutor André já me esperava com a sua equipa. Ao ver-me, os seus olhos revelaram uma clara compaixão e simpatia. Aproximou-se e pousou levemente a mão no meu ombro, um gesto silencioso de encorajamento. O André acenou com a cabeça, confirmando que tudo estava preparado. Agentes da polícia apaisana já se encontravam na sala ao lado, prontos para receber as amostras médicas logo após o término da cirurgia, para servirem como prova do crime. Deitei-me na mesa de operações fria. As enfermeiras começaram a ligar-me os monitores de frequência cardíaca e de pressão arterial. Uma enfermeira inseriu suavemente uma agulha intravenosa na minha mão. O anestesista aproximou-se e disse-me, com uma voz calma, para contar de 10 a 1, e que eu adormeceria profundamente. Antes que a anestesia percorresse as minhas veias, coloquei a mão sobre a minha barriga saliente. As minhas lágrimas, contidas durante tantos dias, finalmente escorreram pelos cantos dos meus olhos. Não eram lágrimas de fraqueza, mas lágrimas de amor maternal sagrado e de uma dor lancinante. Apenas eu e os médicos sabíamos desta amarga verdade. Eu não estava apenas grávida de uma menina. Eu tinha uma gravidez múltipla, mas os meus filhos do sexo masculino não conseguiram sobreviver. Os meus bebés morreram no útero há várias semanas. Os seus pequenos corpos foram destruídos pela toxicidade dos preparados de ervas que a sua avó paterna me forçou a beber. Apenas esta menina, com uma força vital extraordinária e milagrosa, resistiu teimosamente àquela mistura de venenos para se agarrar à vida no meu útero. A cirurgia de hoje não era para me livrar desta vida. A cirurgia de hoje era uma intervenção médica para remover os fetos masculinos que já tinham morrido, a fim de salvar a vida da menina que restava, e ao mesmo tempo, realizar uma autópsia forense para obter provas que incriminassem a Sarah Lourdes. Peço desculpa, meus filhos. Chamei silenciosamente por aquelas pequenas almas que tiveram de deixar este mundo antes mesmo de verem a luz do dia. A mãe não vos conseguiu proteger da ganância e da crueldade deles. Mas descansem em paz. Prometo, com a minha vida, que quando acordar farei justiça por vocês. Aqueles que vos tiraram a vida terão de se curvar perante a lei e pagar pelos seus crimes. A anestesia começou a fazer efeito. A luz do bloco operatório ficou turva e depois mergulhou na escuridão. O meu coração batia regularmente, em sintonia com o pequeno e resiliente batimento do coração da minha filha. Deixei a consciência ir, pronta para uma cirurgia de purificação, pronta para renascer das cinzas. Quando abrisse os olhos novamente, tudo seria completamente diferente. Não haveria mais escuridão, nem mais resignação, apenas a luz da justiça e uma nova vida à minha espera e da minha filha. A porta do bloco operatório abriu-se. O som suave das dobradiças cortou o ruído do corredor. O doutor André saiu, ainda vestido com seu fato cirúrgico verde, e retirou a máscara, revelando um rosto sério. O seu olhar percorreu a fila de cadeiras onde Asra, Lourdes e a Catarina ainda comiam sementes de girassol e riam alto, como se estivessem numa festa. Ao ver o médico, Asra Lourdes limpou rapidamente os restos de sementes da sua roupa, puxou a Catarina pelo braço e correram na sua direção. Com uma voz estridente, perguntou se aquilo já tinha sido removido, e quando é que a nora acordaria, para que pudesse tratar da alta o mais rápido possível e poupar o dinheiro da cama do hospital. O doutor André ficou de braços cruzados, os seus olhos frios fixos na mulher cruel à sua frente. O Gonçalo também se aproximou,
com uma expressão indiferente. O André respirou fundo e falou em voz alta. A sua voz ecoou, clara, cada palavra audível para todos no corredor. Anunciou que a cirurgia tinha sido um sucesso, mas que não se tratava de uma interrupção de gravidez comum. Enfatizou, com voz firme, que a paciente Diana estava, na verdade, com uma gravidez múltipla. Ao ouvir a palavra múltipla, Asra, Lourdes ficou paralisada. Os seus olhos pequenos arregalaram-se, e o sorriso de lado nos lábios da Catarina também desapareceu. O Gonçalo franziu o sobrolho, parecendo não compreender o que estava a acontecer. O André continuou. Cada palavra como um martelo a bater na mente da Asra, Lourdes. A paciente Diana tinha uma gravidez trigemelar, com 2 fetos masculinos e um feto feminino. Mas, tragicamente, os 2 fetos masculinos já tinham morrido no útero há várias semanas. Ambos apresentavam graves lesões nos órgãos internos devido à absorção de uma grande quantidade de toxinas e metais pesados. A quantidade de veneno encontrada é totalmente compatível com as amostras dos resíduos de ervas que a paciente nos forneceu para análise prévia. O doutor André afirmou inequivocamente que os preparados, supostamente para fortalecer a gravidez e mudar o sexo, que a família forçou a paciente a beber, foram a causa direta da morte dos 2 bebés do sexo masculino. Apenas o feto feminino, por um milagre da natureza e uma força vital incrível, resistiu ao veneno e sobreviveu até hoje. A cirurgia que acabamos de realizar foi para remover os 2 fetos falecidos e proteger a vida do feto feminino restante. A atmosfera à volta parecia ter congelado. Até o som das sementes de girassol, a serem comidas pelas outras pessoas na sala de espera, cessou. Todos os olhares se viraram para Asra, Lourdes e a sua filha. O rosto da Asra, Lourdes passou de vermelho para pálido e depois para um cinzento de cinza. As suas mãos tremiam tanto que a mala que segurava caiu no chão com um baque seco. Abriu a boca, tentando emitir um som, mas a sua garganta parecia estar a ser apertada. Os 2 filhos homens, os herdeiros que ela desejava tão desesperadamente. Ela, que dia após dia, preparou pessoalmente o remédio, que assistiu a nora a beber até a última gota na esperança de ter um neto. Afinal, fora ela própria quem lhe dera aquelas taças de veneno. Fora ela quem, com as suas próprias mãos, acabou com a vida dos netos que tanto ansiava. Esta verdade era demasiado cruel, destruindo todas as suas ilusões e a sua arrogância. Asra, Lourdes recuou alguns passos. As suas pernas perderam a força e ela caiu de joelhos no chão frio. Levou as mãos à cabeça, desgrenhando os cabelos já grisalhos, e soltou gritos agudos e desesperados. Não era um choro de luto, mas os gritos de alguém que percebeu que tinha acabado de perder a coisa mais preciosa devido à sua própria ignorância e crueldade. No exato momento em que se sentia mais vitoriosa, com todo o poder nas mãos, a sentença divina caiu sobre a sua cabeça. O Gonçalo ficou paralisado, os olhos vidrados na sua mãe a contorcer-se no chão, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. O guião perfeito que eles tinham meticulosamente preparado transformara-se agora numa tragédia criada por eles mesmos. Enquanto a Sra. Lourdes continuava a gritar histericamente no chão do hospital, a Catarina também começou a recuar, em pânico. A mente astuta da cunhada percebeu imediatamente o perigo. Os preparados de ervas, os falsos consentimentos assinados há pouco, tudo aquilo era prova contra eles. A Catarina virou-se bruscamente, tentando passar pela multidão de curiosos que se tinha juntado, para fugir pelas escadas de serviço e tentar destruir as restantes provas em casa. Mas mal tinha dado 3 passos. Uma mão firme agarrou-a pelo ombro. Do meio da multidão, 2 homens à paisana avançaram. Um segurou a Catarina firmemente, enquanto o outro se dirigia a Asra, Lourdes e ao Gonçalo. O homem apresentou-se em voz alta como investigador da polícia judiciária, mostrando o seu brilhante distintivo. A presença da polícia fez com que a multidão se afastasse, abrindo caminho para a lei cumprir o seu dever. O investigador parou em frente a Asra, Lourdes, que estava desfeita no chão, e leu em voz alta um mandado de detenção em flagrante delito. As acusações foram enunciadas claramente. A Sra. Lourdes era acusada de ofensas à integridade física qualificadas, uso de substâncias venenosas que ameaçaram diretamente a vida de outra pessoa e causaram a morte de fetos. Todas as provas, desde os resultados das análises médicas do laboratório central,
O relatório da autópsia dos fetos recém-removidos, até as gravações de áudio e vídeo das câmaras escondidas fornecidas pela família da vítima, formavam uma cadeia de provas irrefutável. Ao ouvir a ordem de detenção, os gritos da Sarah Lourdes cessaram abruptamente. Levantou os olhos esbranquiçados e aterrorizados para o polícia e depois virou-se para o filho, implorando por ajuda. Agarrou-se às calças do Gonçalo, gaguejando, pedindo ao filho que dissesse alguma coisa, que ligasse a algum conhecido para salvar a mãe. Mas o Gonçalo, naquele momento, era como um corpo sem alma. As pernas a tremer tanto que mal se conseguia manter de pé, o suor a escorrer-lhe pela testa. Mordeu o lábio com força, baixou a cabeça, evitando o olhar de todos, sem ousar dizer uma única palavra em defesa da sua mãe. A Catarina debatia-se violentamente nas mãos do agente, gritando que não sabia de nada, que tudo tinha sido feito pela sua mãe. Mas a sua desculpa foi imediatamente desfeita. O investigador informou-a severamente que ela também estava a ser detida para interrogatório por suspeita de cumplicidade, encobrimento e falsificação de documentos para coagir outrem. A sua mala foi imediatamente apreendida e selada. Lá dentro, os 2 documentos que me tinham forçado a assinar, o de divórcio e o de consentimento para o aborto, estavam bem visíveis, agora transformados em provas que expunham a natureza fraudulenta de mãe e filha. A sirene de um carro da polícia ecoou no pátio do hospital. A lei tinha sido oficialmente acionada, apertando o cerco àqueles que, outrora arrogantes, se achavam no direito de espezinhar a vida humana. Uma a uma, Asra, Lourdes e a Catarina foram escoltadas para fora do corredor do hospital pelas autoridades. Os seus passos vacilantes eram seguidos pelos olhares de indignação e desprezo de todas as testemunhas. O Gonçalo foi deixado para trás, sozinho, perdido no meio da multidão. De um orgulhoso dono de uma empresa, tornara-se agora um cobarde patético, a assistir a sua mãe e irmã a serem levadas pela justiça, impotente para fazer o que quer que fosse. Tudo desmoronou demasiado rápido. Tão rápido que ele nem sequer teve tempo de perceber que o preço do silêncio e da cumplicidade era tão devastador como o de quem comete o crime diretamente. O cheiro a desinfetante despertou-me de um sono profundo. Abri os olhos lentamente. A luz suave das lâmpadas fluorescentes da sala de recuperação atingiu-me. A primeira sensação foi um vazio doloroso no meu baixo ventre, onde 2 pequenas vidas me tinham deixado para sempre. Mas, logo a seguir, um pequeno e caloroso pulsar vindo do meu útero lembrou-me que a minha resiliente filha ainda estava lá, sã e salva. As lágrimas escorreram pelo meu travesseiro, lágrimas de perda, mas também lágrimas de alívio por o pesadelo mais cruel ter finalmente terminado. Ao ouvir o movimento, uma figura vinda de um canto da sala precipitou-se e ajoelhou-se ao lado da minha cama. Era o Gonçalo. O seu rosto estava encovado, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado, já sem qualquer vestígio do imponente diretor de uma empresa de materiais de construção. O Gonçalo, naquele momento, parecia patético e desprezível ao extremo. Estendeu a mão para me tocar, mas eu afastei-a imediatamente, virando o rosto para o outro lado. O Gonçalo começou a chorar. O som lúgubre ecoou na sala silenciosa. Implorou-me que o perdoasse. Suplicou-me que retirasse a queixa, que dissesse à polícia que tudo não passava de um mal-entendido familiar. Argumentou que a S.A. Lourdes já era idosa e frágil, que não suportaria a prisão e que ele não podia ver a sua mãe a definhar numa cela. O Gonçalo não parava de falar sobre os anos de casamento, na esperança de que eu, em consideração pela vida que carregava, desse uma oportunidade à sua família. Virei a cabeça, os meus olhos frios fitaram o cobarde ajoelhado no chão. A minha voz soou gélida e monótona, desprovida de qualquer compaixão. Perguntei-lhe onde ele estava quando a sua mãe me forçava a beber veneno todos os dias. Onde ele estava quando eu era humilhada e insultada por estar grávida de uma menina. Se ele sentiu a menor ponta de dor quando eu, deitada numa maca fria, fui forçada a assinar um papel que me retirava o direito de ser mãe. Lembrei-lhe que os fetos masculinos que a sua mãe acabara de matar também eram do seu próprio sangue. Mas em vez de sofrer pelos seus filhos, ele só se preocupava com a sua própria segurança e a da sua mãe. Continuei a desmascarar a verdadeira face do Gonçalo. Falei abertamente dos seus casos extraconjugais, da sua infidelidade que ele escondia enquanto eu sofria em casa. Contei-lhe as noites em que ficava acordada a ver, Lu, bêbado, a murmurar os nomes das suas jovens amantes.
Todo o sofrimento, todo o sacrifício que fiz pela sua empresa à beira da falência, tudo se transformou numa farsa. O Gonçalo ficou de boca aberta, o rosto pálido como cera. Não esperava que eu soubesse de todas as coisas terríveis que ele tinha feito. A sua máscara perfeita fora arrancada, não lhe restando nada para se esconder. Afirmei ao Gonçalo que a lei é a balança da justiça, não algo que a sua família pudesse comprar com dinheiro ou manipular com lágrimas de crocodilo. Todas as provas tinham sido entregues e todos os crimes teriam de ser pagos com um preço elevado. Exigi que o Gonçalo desaparecesse da minha vista imediatamente, porque, para mim, aquele casamento morrera juntamente com aquelas pequenas e inocentes vidas. O Gonçalo enterrou a cabeça na cama do hospital, o choro preso na garganta, cheio de desespero, sabendo que já não havia nada a fazer. A porta da sala de recuperação abriu-se de rompante, e uma lufada de ar quente dissipou a atmosfera sufocante que o Gonçalo tinha trazido. Os meus pais apareceram à porta. O rosto da minha mãe estava banhado em lágrimas. Correu para a minha cama e abraçou-me com força. A sua mão trêmula acariciou o meu rosto pálido. Os seus soluços de partir o coração ecoaram. A minha mãe perguntou-me por que razão eu tinha sido tão tola ao suportar sozinha uma dor tão horrível. Por que não lhes tinha ligado mais cedo? Beijou-me a testa, encostou a sua bochecha na minha barriga, como se quisesse transmitir toda a sua vida e calor à sua pequena neta. O meu pai, o Dr. Arthur, seguiu-a lentamente. Apesar de reformado, a sua postura digna e a aura de um ex-juiz ainda eram fortes. O seu cabelo era branco, e os seus olhos aguçados passaram pela figura decadente do Gonçalo, que se encolhia num canto. O Gonçalo não se atreveu a levantar a cabeça e saiu apressadamente pela porta, como uma sombra culpada a fugir da luz. O meu pai aproximou-se da cama e colocou a sua mão grande e firme no meu ombro. Ele não chorou, mas o seu aperto firme continha 1000 palavras de conforto e a proteção sólida de uma montanha. Falou em voz baixa, mas firme, dizendo-me para descansar em paz. Todas as tempestades lá fora seriam os pais a enfrentá-las. A partir daquele dia, ninguém mais se atreveria a tocar num único cabelo da sua filha e da sua neta. Após os momentos emotivos do reencontro, o meu pai puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Abriu a sua pasta de couro preta e tirou um grosso dossiê de documentos. Eram os documentos, os recibos, os livros de contabilidade reais e a lista de contratos de compra de materiais de baixa qualidade que eu tinha copiado secretamente do computador do Gonçalo ao longo de muitos meses e enviado para o meu pai através de um e-mail seguro. Com décadas de experiência na área jurídica, o meu pai analisou, compilou e categorizou meticulosamente todas as provas. Ele já tinha contactado a ASAI e a Autoridade Tributária e Aduaneira para iniciar uma investigação completa sobre as atividades ilegais da empresa do Gonçalo. O meu pai folheou as páginas, mostrando-me as falhas fatais que o Gonçalo criara no seu esquema de evasão fiscal de milhões de euros, bem como a sua fraude ao consumidor, misturando aço e cimento de baixa qualidade em grandes projetos de construção. Provas irrefutáveis e contundentes. O meu pai declarou que este golpe punitivo atingiria a família do Gonçalo no seu ponto mais vulnerável, privando-os de toda a riqueza suja que usaram para se exibir e espezinhar a dignidade dos outros. A preparação cuidadosa de pai e filha tinha criado uma pinça que se fechava, garantindo que a família do meu marido seria punida tanto criminalmente como economicamente. Deitada nos braços quentes da minha mãe, ao ouvir a voz firme do meu pai, soube que tinha vencido. Já não estava sozinha nesta luta. Naquela tarde, o sol desvanecia-se através da janela do quarto do hospital. 2 investigadores da polícia bateram à porta e pediram licença para entrar e tomar o meu depoimento oficial. O meu pai recuou. A minha mãe segurou a minha mão com força, dando-me mais força. Embora o meu corpo estivesse cansado após a cirurgia, a minha mente estava incrivelmente lúcida e afiada. O pensamento lógico de alguém que estudou direito estava no seu auge. Sentei-me, encostada às almofadas, e comecei a relatar toda a sequência de eventos de forma clara, detalhada e objetiva. Contei como a atitude da Seara. Lourdes mudou desde que soube que eu estava grávida, até aos dias em que ela me trouxe os estranhos preparados de ervas e me forçou a bebê-los. Não omiti nenhum detalhe, desde o sabor do preparado, a sua atitude ameaçadora, até as terríveis reações físicas do meu corpo após cada vez que fingia beber. Cada palavra do meu depoimento
foi meticulosamente registrada pelo agente no processo. A sua caneta movia-se rapidamente sobre o papel branco. Quando terminei o meu relato, pedi à minha mãe para tirar da minha mala os objetos mais importantes. Eram um pequeno gravador de áudio e uma pen USB com todos os dados da câmara de segurança que eu tinha escondido na cozinha. Reproduzi cada gravação para os investigadores ouvirem. A voz estridente e cruel da Sra. Lourdes ecoou claramente no quarto do hospital, amaldiçoando-me, chamando-me de parasita, ameaçando expulsar-me de casa e forçando-me a tomar o remédio para mudar o sexo do feto. As imagens extraídas da câmara mostravam claramente a cena dela a adicionar secretamente um pó acinzentado à minha sopa todas as tardes. Tudo apareceu de forma tão real e assustadora que até os dois experientes polícias franziram o sobrolho, indignados. Continuei, fornecendo o original do resultado da análise da composição do remédio, emitido pelo Laboratório Central, que provava claramente os níveis de metais pesados e toxinas abortivas presentes nas amostras dos resíduos de ervas que eu tinha recolhido. Os números, os índices químicos, tudo coincidia perfeitamente com as conclusões da autópsia sobre a causa da morte dos dois fetos masculinos. Todas as desculpas, todas as negações da C.A. Lourdes e da Catarina na esquadra da polícia tornar-se-iam agora inúteis perante estas provas irrefutáveis. No final da sessão, assinei calmamente o meu depoimento, enfatizando o meu pedido para que o Ministério Público abrisse um processo-crime e deduzisse a acusação contra a Sra. Lourdes e os outros envolvidos, de acordo com a lei. Os dois polícias levantaram-se e colocaram cuidadosamente as provas em sacos selados. Olharam para mim com respeito, não só porque eu era uma sobrevivente de uma conspiração sinistra, mas também pela minha calma, resiliência e capacidade de me proteger com o poder da lei. Quando os dois agentes desapareceram atrás da porta, soltei um suspiro de alívio. A pesada pedra que oprimia o meu peito há tantos meses fora finalmente removida. A teia da justiça é vasta, e a justiça tinha finalmente chamado pelo nome daqueles que semearam o mal. O futuro para mim e para minha filha mostrava agora o seu primeiro raio de luz brilhante. A manhã seguinte passou na quietude do quarto de hospital. A luz do sol da manhã entrava pela cortina azul clara, projetando faixas de luz quente sobre o lençol branco. Mexi-me ligeiramente, sentindo a respiração regular da pequena vida que crescia a cada dia dentro de mim. A dor da incisão tinha diminuído um pouco, mas a ferida na minha alma provavelmente precisaria de muito tempo para sarar. O meu pai, o Dr. Arthur, entrou no quarto com um sorriso de alívio no rosto. Trazia consigo um maço de jornais frescos da manhã e o seu smartphone, que não parava de piscar com mensagens de antigos colegas da área jurídica. Puxou a cadeira de couro para perto da minha cama, serviu-me cuidadosamente um copo de água morna e começou a contar-me sobre as mudanças sísmicas que estavam a acontecer do lado de fora das portas do hospital. Logo ao amanhecer, uma força-tarefa conjunta, composta pela Polícia Econômica, funcionários da Autoridade Tributária e da ASAI, tinha invadido a empresa de materiais de construção da minha família por afinidade. Era um negócio imponente, situado na Estrada Nacional, do qual o Gonçalo se orgulhava como sendo o fruto do seu talento empresarial, o símbolo da riqueza e do poder da sua família. Mas por trás da fachada glamourosa, havia um sofisticado sistema de fraude, construído sobre a mentira e uma ganância sem fim. As autoridades isolaram toda a área da empresa, ordenando que todos os trabalhadores parassem de trabalhar para facilitar a busca urgente. Cada caminhão de carga, cada armazém de materiais foi rigorosamente inspecionado sob a supervisão apertada das autoridades. O meu pai mostrou-me no telemóvel as imagens que um antigo aluno seu, que estava no local, lhe tinha enviado. O imponente portão de ferro da empresa estava escancarado. Dezenas de funcionários uniformizados estavam a selar os armazéns de aço e cimento. Com base nas provas sólidas que eu tinha diligentemente recolhido e copiado do computador pessoal do Gonçalo, as autoridades não demoraram muito a desvendar a verdade. Rapidamente encontraram uma cave secreta, escondida atrás de uma fileira de armazéns abandonados, onde o Gonçalo escondia centenas de toneladas de aço de baixa qualidade, contrabandeado do outro lado da fronteira a preços irrisórios. Estes fardos de aço não cumpriam as normas de resistência, estavam enferrujados e tinham sido reprocessados de forma descuidada para enganar o olho nu. Ele tinha, sem escrúpulos, misturado estes materiais defeituosos em projetos de construção civil
habitações e até escolas, ignorando o risco de colapso e a ameaça direta à vida de milhares de pessoas inocentes. Para além do crime de fraude comercial, os livros de contabilidade duplos, escondidos no cofre do escritório do Gonçalo, também foram todos apreendidos. A Catarina, a minha astuta cunhada, tinha inventado números, criado inúmeros documentos falsos para inflacionar despesas e esconder as receitas reais. O valor da evasão fiscal não se limitava a algumas centenas de milhares de euros, como costumavam sussurrar entre si, mas tinha inchado para dezenas de milhões de euros ao longo de vários anos. Esse dinheiro enorme, que deveria ter sido pago ao Estado para construir estradas e escolas, foi parar aos bolsos da família, transformando-se em viagens de luxo, carros caros e nas noitadas do Gonçalo. Fiquei a olhar para a fotografia do Gonçalo a ser escoltado por 2 polícias para um carro celular. As suas mãos estavam presas por algemas frias. O seu rosto estava pálido, chocado e em pânico absoluto. Os seus olhos vidrados viam o seu império de milhões a transformar-se em fumo num instante. A placa da empresa foi retirada, as portas dos armazéns seladas com fita vermelha, todos os seus bens, desde contas bancárias e imóveis até a frota de caminhões, foram congelados e arrestados pelo Estado para investigação e recuperação dos danos econômicos. Enquanto o meu pai me contava cada detalhe, não senti qualquer alegria ou satisfação, apenas uma tristeza infinita pela efemeridade da vida. Aqueles que consideram o dinheiro a única medida do valor humano acabam por ser afogados por ele no abismo. Asra. Lourdes costumava chamar-me de mulher pobre e parasita que vivia à custa da sua fortuna. O Gonçalo costumava gabar-se de que ter dinheiro lhe dava o direito de espezinhar a dignidade da sua esposa. Eles não entendiam que um castelo construído sobre areia, com mentiras, enganos e atos cruéis que tiram vidas, mais cedo ou mais tarde, teria de enfrentar o tsunami da lei e do karma. A queda daquela empresa não foi apenas um castigo da lei, mas também um alerta para aqueles que vivem sem moralidade, perseguindo cegamente a fama e a fortuna e vendendo a sua consciência. O meu pai pegou na minha mão magra. A sua voz grave afirmou que a teia da justiça é vasta. Embora as suas malhas sejam largas, nada lhe escapa. Quem semeia, colhe. Ninguém pode usar o engano para esconder os seus crimes para sempre. Acenei com a cabeça, encostando-me às almofadas, sentindo que o ar no quarto do hospital se tornara mais leve e claro do que nunca. A minha luta por justiça tinha tido resultados e a família dele estava a provar o colapso mais amargo, criado pelas suas próprias mãos. Ao fim da tarde, quando o sol era apenas um rasto avermelhado nas nuvens cinzentas do horizonte, a quietude do quarto foi subitamente quebrada por passos apressados no corredor. A porta de madeira abriu-se ligeiramente e um grupo de estranhos entrou timidamente. Eram ninguém menos que os parentes próximos da família do meu marido. À frente ia o tio do Gonçalo, seguido por 2 tias e alguns primos. Ao contrário da atitude arrogante e sobranceira que costumavam ter sempre que vinham à nossa casa para festas de família, os seus rostos mostravam agora submissão, ansiedade e medo. Traziam cestos de fruta cara, caixas de ninhos de andorinha embrulhados em papel celofane brilhante, e colocaram-nos cuidadosamente na pequena mesa no canto do quarto. Endireitei-me, puxando o fino cobertor até ao peito. O meu olhar frio e calmo percorreu cada rosto que tentava forçar um sorriso bajulador. O tio do Gonçalo aproximou-se da cama, esfregando as mãos. Embaraçado. Começou a perguntar pela minha saúde com palavras vazias. Depois de alguns rodeios, finalmente chegou ao verdadeiro propósito da sua visita súbita. Tirou do bolso do casaco um envelope de papel castanho, grosso, e colocou-o cuidadosamente na beira da cama, perto da minha mão. O tio começou a discursar, usando velhos preceitos familiares para me persuadir. Disse que, afinal de contas, éramos todos da mesma família e que quaisquer conflitos deveriam ser resolvidos em privado, em vez de os levar à justiça para que o mundo nos ridicularizasse. Argumentou que Asra, Lourdes já era idosa e mentalmente instável, por isso tinha agido de forma imprudente, e que o Gonçalo, afinal, era o meu marido, o pai do filho que eu carregava. As mulheres que o acompanhavam concordaram, falando sobre os deveres conjugais, aconselhando-me a ser tolerante. Perdoa-se quem foge, não quem fica para lutar, diziam elas. Disseram que o dinheiro no envelope era uma contribuição de toda a família, uma pequena compensação pelos meus danos emocionais. Esperavam que eu retirasse a queixa e todas as provas na polícia
para salvar o que restava da honra da sua família. Ao ouvir aquelas desculpas que cheiravam a dinheiro e falsidade, senti um arrepio na espinha. Peguei no envelope grosso e atirei-o de volta para o tio. O meu rosto não mudou de expressão. A minha voz soou clara e articulada, destruindo qualquer ilusão que eles tivessem sobre um acordo barato. Olhei diretamente nos olhos das pessoas que me rodeavam e fiz-lhes uma pergunta que os deixou a todos em silêncio. Perguntei-lhes onde estavam eles no dia em que Asra Lourdes me trouxe aquelas taças de veneno e me forçou a bebê-las, quando eu me contorcia de dor. Onde estavam eles quando eu fui humilhada e espezinhada apenas por estar grávida de uma menina? Eles toleraram a mentalidade doente e patriarcal da Seara Lourdes. Permaneceram em silêncio perante o abuso psicológico. Com que direito estavam eles ali a falar-me de compaixão e moralidade? Afirmei em voz alta que a vida humana não é uma mercadoria que possa ser pesada e medida com dinheiro. Os meus 2 filhos morreram tragicamente antes de nascerem, devido à crueldade da sua própria avó. As suas vidas não podiam ser trocadas pela espessura daquele envelope. A lei foi criada para proteger a justiça, para que os culpados paguem pelos seus crimes, como merecem. Todas as provas, desde os resultados das análises médicas, as gravações das câmaras, até ao meu depoimento, já tinham sido consolidadas pela polícia e incluídas no processo. Mesmo que eu, cegamente, quisesse retirar a queixa, a lei não permitiria que criminosos acusados de homicídio e de sabotagem da economia nacional andassem em liberdade. As minhas palavras duras, como facas, cortaram qualquer réstia de esperança que eles tinham. O rosto do tio ficou pálido e ele não conseguiu dizer mais nada. As mulheres que até há pouco me bajulavam, baixaram a cabeça e recolheram silenciosamente o envelope da cama. Eles perceberam que à sua frente já não estava a nora submissa que sempre baixava a cabeça e obedecia. Eu era agora uma mãe que tinha passado pelo abismo da dor, armada com conhecimento jurídico e uma resiliência inabalável. O grupo de parentes saiu silenciosamente do quarto, levando consigo o desespero e a humilhação. A porta fechou-se, devolvendo-me a tranquilidade. Acariciei suavemente a minha barriga, sussurrando à minha filha que a mãe nunca recuaria, nunca venderia a justiça dos seus irmãos por preço algum. 2 dias após a cirurgia, a minha saúde tinha melhorado consideravelmente. O Dr. André informou-me de que poderia ter alta no final da semana se os meus sinais vitais se mantivessem estáveis. Naquela manhã, enquanto estava sentada, encostada às almofadas, a ler um livro de direito que tinha deixado a meio, a porta do quarto abriu-se e o Gonçalo entrou. Desta vez, vinha acompanhado por um advogado de fato preto, com uma pasta na mão, de ar muito imponente. O Gonçalo já não estava algemado. Parecia que tinha sido libertado sob fiança ou estava à espera da formalização da acusação. No entanto, a sua aparência era extremamente abatida. A barba por fazer, os olhos com olheiras profundas, os ombros, antes largos, agora caídos como se carregassem um peso enorme. O Gonçalo aproximou-se da ponta da cama, sem se atrever a olhar-me nos olhos. O advogado avançou rapidamente, abriu a sua pasta e tirou um conjunto de documentos, colocando-os na mesa de refeição sobre a cama. Era um acordo de divórcio acompanhado de um certificado de transferência de propriedade. O advogado, com uma voz monótona e profissional, explicou as cláusulas. O conteúdo deste acordo era o oposto do papel descarado que a Catarina e a Zera Lourdes me tinham forçado a assinar no corredor do bloco operatório uns dias antes. Desta vez, o Gonçalo cedia-me voluntariamente todos os seus bens pessoais, incluindo a moradia de 3 andares, o carro novo e uma grande quantia de dinheiro no banco. A única condição era que eu assinasse a retirada da queixa, escrevesse uma declaração a confirmar que a Seara Lourdes já sofria de problemas psicológicos e me comprometesse a não fornecer mais nenhuma prova prejudicial à empresa perante as autoridades. O Gonçalo levantou a cabeça, os seus olhos cheios de uma súplica patética. Com a voz embargada, disse que isto era tudo o que podia fazer para me compensar pela minha juventude. Aceitava sair de mãos a abanar, apenas pedia que eu fosse branda para que ele não fosse para a prisão e para que a sua mãe tivesse a oportunidade de viver os seus últimos dias em liberdade. Ele pintou um cenário em que, com esta enorme fortuna, eu e a minha filha teríamos uma vida próspera, sem preocupações materiais. Percorri com os olhos os números astronômicos impressos no papel. Um sorriso tênue, misturado com desprezo, formou-se nos meus lábios. Mesmo agora, com a corda da lei apertada ao pescoço,
O Gonçalo mantinha a mentalidade mesquinha e infantil de um novo rico. Continuava a pensar que o dinheiro tinha o poder de manipular tudo, incluindo a consciência e a moralidade humana. Peguei nos documentos, a minha mão firme, sem hesitação, agarrei as duas pontas do papel e rasguei-o ao meio. O som do papel a rasgar ecoou, seco e decisivo, no silêncio do quarto. Continuei a rasgar em 4, em 8, até que o acordo de suborno se transformou em pedaços inúteis. Atirei os pedaços de papel ao ar, deixando-os esvoaçar e cair no chão, perante o olhar atônito do Gonçalo e do seu advogado. Olhei diretamente para o rosto pálido do Gonçalo e disse, palavra por palavra. Deixei bem claro que ele não tinha o direito de usar aqueles bens sujos como moeda de troca. A fortuna que ele estava a tentar dar-me era, na verdade, dinheiro de evasão fiscal, o suor e o sangue dos trabalhadores, o resultado de fraudes comerciais com materiais falsificados. A polícia econômica já conhecia todo o esquema e a ordem de arresto dos bens já tinha sido emitida. Tudo o que ele possuía seria confiscado pelo Estado para compensar os danos que ele causou à sociedade. Com que direito ele achava que me podia oferecer? Acrescentei que, mesmo que fosse dinheiro limpo, eu nunca o aceitaria. Eu tenho mãos, pés, inteligência e qualificações. Sou mais do que capaz de usar as minhas competências como uma advogada honesta para criar a minha filha. Não preciso de uma fortuna trocada pela vida dos meus 2 filhos falecidos. Nem preciso da esmola desprezível de um homem fraco e cruel como ele. O Gonçalo desmoronou completamente. As suas pernas fraquejaram, e ele teve de se agarrar à cama para não cair. O advogado ao seu lado também abanou a cabeça, desanimado, e começou a arrumar as suas coisas na pasta. Tinham jogado a sua última cartada e falhado miseravelmente. O Gonçalo percebeu que, perante uma mulher que tinha reencontrado a sua identidade e a sua força, todas as tentativas de manipulação ou suborno eram ridículas. Ele virou-se e saiu do quarto, passo a passo, pesado, entrando oficialmente no caminho da espera pelo julgamento severo da lei, levando consigo um arrependimento tardio e uma humilhação profunda. O céu da cidade, nos últimos dias da semana, desabou numa forte chuvada. A chuva batia nos vidros do quarto do hospital, criando um som contínuo, lavando o pó das ruas. Naquela manhã, o Dr. André veio ao meu quarto para um último exame antes de me dar alta. Trouxe uma notícia chocante da polícia. Uma notícia que fez a atmosfera no quarto pesar. Na noite anterior, no centro de detenção provisória da polícia, Asra Lourdes tinha sofrido um AVC grave. Desde a sua detenção, ela estava num estado de pânico constante, incapaz de suportar o choque de ter perdido os netos que ela própria matara. Juntando a isso o medo da pena de prisão que pairava sobre ela, a sua pressão arterial disparou de forma descontrolada. Embora os guardas a tivessem encontrado rapidamente e a tivessem levado para o hospital, devido a uma hemorragia cerebral massiva, Asra Lourdes deu o seu último suspiro de madrugada. O castigo mais cruel do destino abateu-se sobre ela, mais rápido do que qualquer sentença de um tribunal. Ao ouvir a notícia, fiquei em silêncio na cama, a olhar para as gotas de chuva a escorrerem pelo vidro da janela. Ao contrário do que se poderia pensar, não senti um sorriso de satisfação, nem a alegria de uma vingança bem-sucedida. No fundo da minha alma, havia apenas um silêncio imenso, um suspiro pesado cheio de compaixão por uma vida perdida. Pensei na vida da Asra Lourdes. Ela também foi uma mulher, também sentiu as dores do parto, mas a sua mentalidade patriarcal antiquada, a sua ganância, egoísmo e orgulho cego, transformaram-na gradualmente num demônio dentro da sua própria família. Passou a vida a competir, a acumular riqueza, a tentar desesperadamente ter um neto para se exibir perante a sociedade. No final, perdeu tudo. A sua morte, na solidão e pânico atrás das grades, foi a prova mais clara da lei do karma. Quem semeia ventos colhe tempestades. Ao mesmo tempo, a notícia da morte da sua mãe chegou ao Gonçalo. Ele tinha sido detido preventivamente logo a seguir para a investigação econômica. Conhecidos contaram que o Gonçalo chorou desesperadamente. Bateu com a cabeça nas paredes da cela, gritando o nome da sua mãe em desespero absoluto. O seu império de milhões evaporou-se. A sua irmã enfrentava a justiça. Ele próprio enfrentava uma pena de prisão de dezenas de anos. E agora, a morte da sua mãe. O Gonçalo perdeu absolutamente tudo. Foi o preço demasiado caro que teve de pagar pela sua fraqueza, pela sua cobardia.
por não se ter levantado para defender o que era certo, e pela sua cumplicidade cega perante o mal que rodeava a sua própria família. Fechei os olhos, juntei as mãos em oração silenciosa, rezando para que as almas dos meus filhos falecidos encontrassem a paz e também para que Asra, Lourdes, encontrasse alguma tranquilidade no outro mundo, livre das obsessões desta vida. A vida é um ciclo, e cada um é responsável pelos seus atos. A morte da Asra, Lourdes e a queda do Gonçalo não foram o resultado de uma vingança pessoal, mas o funcionamento inevitável da moralidade. O meu coração, agora, tinha abandonado completamente o ressentimento. A compreensão da lei do karma ajudou-me a libertar-me das sombras do ódio, abrindo caminho para um verdadeiro renascimento do corpo e da alma. Todas as dívidas foram saldadas, e a partir de agora, a minha vida seria preenchida apenas com coisas positivas e brilhantes. Na manhã de segunda-feira, o céu estava limpo, sem uma única nuvem. A luz do sol da manhã brilhava intensamente, dissipando o frio da chuva dos dias anteriores. Era também o dia em que eu tinha oficialmente alta. Os meus pais vieram buscar-me cedo. A minha mãe agasalhou-me com um casaco fino e colocou-me cuidadosamente um lenço de seda ao pescoço para me proteger do vento. O meu pai ajudou-me com a pequena mala, que continha apenas algumas roupas e um maço de documentos importantes. Saí do portão do hospital, respirei fundo o ar fresco da manhã. Nunca senti a minha respiração tão leve e livre. Na minha mão, tinha o processo que já tinha sido aceite pelo tribunal. O divórcio unilateral foi resolvido rapidamente devido às graves violações da lei por parte da família do Gonçalo. Já tinha concluído o processo de alteração do apelido da minha filha. A minha resiliente menina passaria a ter o apelido do meu pai e chamar-se-ia Ana, um nome que continha o meu desejo de uma vida pacífica e tranquila, livre de mais tempestades ou humilhações. Tinha cortado proativamente todas as formas de contato com o Gonçalo e a sua família, fechando decididamente a porta a um passado doloroso. O táxi levou-me suavemente pelas ruas familiares em direção à casa acolhedora dos meus pais. Lá, havia um pátio sombreado por árvores, uma buganvília a florescer vibrantemente ao sol e um amor infinito sempre de braços abertos para me receber de volta. Assim que passei pelo portão de ferro, senti uma nova energia a encher a minha alma. A minha mãe ajudou-me a sentar-me no banco de madeira da varanda e preparou-me uma chávena de chá de camomila com um aroma suave. Sentada sob o sol dourado, acariciei a minha barriga redonda. A bebé parecia sentir a alegria da mãe, dando um pequeno pontapé como que a responder. Sorri radiante. Depois de passar por tanta amargura, humilhação e até momentos de vida ou morte, percebi o meu verdadeiro valor. Uma mulher não precisa de depender de um homem para existir, nem de suportar a injustiça em troca de uma falsa paz. A força, o conhecimento e o orgulho são as armas mais afiadas para proteger a dignidade humana. O meu pai saiu de casa, trazendo consigo a pasta que continha os meus diplomas e a minha cédula de advogada, que ele guardara cuidadosamente durante todos estes anos. Colocou-os na mesa, os seus olhos cheios de orgulho e encorajamento. Disse que o meu tempo como dona de casa tinha acabado. Era a altura de voltar aos tribunais, de usar o meu conhecimento para defender a justiça, para proteger os mais fracos da sociedade. Acenei com a cabeça, sentindo uma chama de paixão, que eu pensava estar extinta, a reacender-se dentro de mim. Em breve, contactaria a Ordem dos Advogados para reativar a minha inscrição. Abriria novamente o meu escritório de consultoria jurídica, usando as minhas próprias experiências dolorosas para ajudar outras mulheres que, como eu, tivessem sofrido violência e tido os seus direitos negados. A vida à minha frente era brilhante e vasta, acolhendo a gloriosa alvorada. Eu sabia que um novo capítulo na minha vida orgulhosa e livre, e na da minha filha, tinha oficialmente começado. O futuro seria preenchido com dias significativos, vivendo por mim mesma, pela minha filha e dedicando-me inteiramente à justiça nesta vida. Esperamos que esta história, que conclui a jornada tumultuosa mas profundamente orgulhosa da protagonista Diana, tenha deixado em cada um de nós uma reflexão profunda. De uma esposa que suportava tudo em silêncio, vivendo no fundo do desprezo, a Diana ergueu-se com resiliência, usando o seu conhecimento e o poder da lei para proteger a sua pequena vida e, ao mesmo tempo, desmantelar os crimes vis de quem seguia pela ganância. Talvez, através desta história, percebamos uma lição muito importante sobre a lei do karma, que não poupa ninguém. Aqueles que semeiam o mal,
que perseguem cegamente ideologias patriarcais ao ponto de tirar vidas, acabarão por enfrentar o castigo mais severo, perdendo tudo e carregando a vergonha para sempre. Nenhuma mentira ou crime pode ser escondido para sempre da luz da justiça e da lei. Além disso, a história é um despertar para o valor intrínseco da mulher. As mulheres não são, de forma alguma, ferramentas para a procriação ou sombras passivas dependentes da família do marido. Quando encurraladas, a coragem, a inteligência e o amor maternal sagrado transformam-se no escudo mais forte para construir a sua própria felicidade. A resignação cega apenas alimenta o mal. Só a coragem de lutar traz uma nova e brilhante alvorada. Esta vida, no fundo, é muito justa. Aqueles que vivem com integridade e preservam a sua dignidade certamente colherão frutos doces e plenos. Agradecemos sinceramente por terem dedicado o vosso tempo a ouvir e a acompanhar-nos nesta narrativa significativa. Desejamos a todos muita saúde, paz e felicidade.